Boa tarde, preparatório. Continuando a aula da semana passada, que a gente estava falando sobre a corte portuguesa, a chegada da família real ao Brasil, né? Então, os navios chegam no Brasil, chegam primeiro em Salvador, né? Depois que eles se mudam para a cidade do Rio de Janeiro aí. A primeira tomada de decisão de Dom João, quando está no território brasileiro, vai ser a abertura dos portos. E a abertura dos portos vai ser extremamente importante para o Brasil. Por quê? Por causa da abertura dos portos, é o fim do Pacto Colonial. O que era o Pacto Colonial? No Pacto Colonial, o Brasil só podia fazer comércio com Portugal. Então, em qualquer pacto colonial, a colônia só pode fazer comércio com a sua metrópole. Quando Dom João chega aqui e abre os portos, isso cai por terra. O Brasil agora pode fazer comércio com qualquer nação que fosse amiga de Portugal. Gente, o que é o porto? O porto era onde chegavam os navios. E naquele período, para entrar ou sair produtos do Brasil, só através dos navios. Então, a abertura dos portos, Dom João está falando assim, ó, qualquer navio pode chegar aqui. E a gente pode sair, partir daqui com os nossos navios também, para qualquer outro país, fazendo comércio com esse pessoal aí, tá? Então, grande questão aí da abertura dos portos é o fim do pacto colonial. Uma coisa muito importante com a chegada de Dom João é que ele vai criar várias coisas aqui no Brasil. Uma das primeiras coisas que ele cria é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é aquele banco, quando você vai lá no Calçadão, lá em Nilópolis, né, aquele amarelinho. O Banco do Brasil ele foi criado em 1808, com a chegada da corte portuguesa. Porque quando Dom João sai de Portugal, o que ele faz? Ele passa a mão no dinheiro que está lá em Portugal e traz para o Brasil. E quando ele chega no Brasil, ele precisa guardar esse dinheiro. Então, ele cria um banco, o Banco do Brasil. Outra coisa legal que ele vai criar também, é ele que vai criar o Jardim Botânico. Alguém aí já foi no Jardim Botânico? Então, o Jardim Botânico é criado por Dom João. Ele vai criar a imprensa também, ele vai criar a Biblioteca Nacional, que existe aqui, lá no Rio de Janeiro. Quem nunca foi, é um local muito legal para visitação. Então, ele cria várias coisas e vai mudando as características da cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele começa a ganhar outros ares, outros contornos. Por quê? Para ficar o mais parecido possível com a Europa. Por isso que quando você vai lá no centro da cidade, você dá uma olhadinha na arquitetura e você percebe que tem muitos prédios e tal, mas tem muita arquitetura antiga desse período colonial aí. Principalmente quem vai ali perto do Museu do Amanhã, né? A gente vê muitas construções desse período aí da colônia, né, do período do Reino Unido a Portugal, que são patrimônios tombados, ou seja, não pode descaracterizar ele, não pode derrubar para construir um prédio, não pode mudar a faixa, né, a parte da frente não pode mudar, ele tem que permanecer ali porque ele é um patrimônio tombado. É dessa época do Império. Então, eles fazem isso para dar essa característica da Europa para o Rio de Janeiro. Há uma coisa ruim aí. Muita gente vai ser expulsa das suas casas para dar lugar para a corte portuguesa morar. Isso vai causar uma certa revolta nas pessoas que estavam morando aqui. Vou ter que sair da minha casa, né, para dar espaço para esse pessoal da corte aí que eu nem conheço chegar aqui. Outra coisa que Dom João faz, ele eleva o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal. Ou seja, o Brasil nesse momento ele deixa de ser colônia e ele passa a ser Reino Unido a Portugal. Por que Dom João faz isso? Porque se o Brasil continuasse sendo uma colônia, significaria que o rei estava fora do seu reino. Ele estava na sua colônia. A partir do momento que ele eleva o Brasil a Reino Unido, ele não está fora do seu reino. Ele só está fora do território de Portugal, mas ele está dentro do reino português. Então, a importância de levar o Brasil a Reino Unido era legalizar a permanência de Dom João aqui no Brasil.